Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trago uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença do culto particular ou pessoal, do culto familiar e, por último, do culto público. O culto público é aquele que nós conhecemos muito bem, nos encontramos todos os domingos na igreja para, em uma só voz, em um só coração e em um só espírito, adorar o Senhor. Esse, sem dúvida, é o culto público. Mas eu também quero dizer que o culto público, ele se faz toda vez que nós estamos diante de muitas pessoas, como numa praça, quando estamos num hospital, quando estamos em algum lugar onde as pessoas param para ouvir a palavra de Deus de forma pública. Então, quero determinar esse culto público quando estamos reunidos para ouvir ou para falar da palavra de Deus. E com isso temos certas consequências e certas necessidades. O culto público ele aparece no livro de Atos e uma das maiores consequências nós vemos que é a salvação de muitas pessoas. Mas, para que aconteça o culto público, é necessário antes que haja o culto familiar e ainda o culto pessoal ou particular. Vamos então falar sobre esses dois cultos primeiramente, o culto particular e o culto familiar. O culto particular, eu quero dizer que é aquele culto seu com Deus, que você está com o Senhor nas suas orações, assim como a palavra fala sobre Daniel, que orava 3 vezes ao dia, abria suas janelas. Isso era conhecido de todo o povo em sua cidade, as pessoas sabiam que Daniel estava abrindo as janelas para orar ao Senhor. Nós sabemos dessa forma que era uma prática entre os judeus orar e jejuar no seu particular. E também nós vemos como isso se torna uma coisa comum no sentido de religiosidade. Os religiosos, todas as terças e quintas, faziam seus jejuns e falavam em voz alta nas praças, exultando o nome do Senhor, mas não para engrandecer o Senhor, mas para mostrar a sua grande santidade e castidade. Eis aí uma diferença que o próprio Jesus falou. Quando você for orar ao Senhor, não faça como os religiosos que abrem a sua boca diante das praças para mostrar a sua religiosidade e santidade. Feche sua porta em secreto e o seu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Eis aí o culto particular. Quando você ora, busca na palavra de Deus, tem o seu momento com Deus, pede para que o Senhor venha revestir a sua vida. Assim como o próprio Jesus contou sobre as 5 virgens nécias e as 5 virgens sábias. As 5 virgens sábias foram aquelas que tinham preparação, que estavam prontas para a chegada do noivo, que tinham óleo em suas mãos. O óleo, como o nosso pastor Léo sempre fala, ele é adquirido através da compunção, da contrição, quando você se deixa esmagar na presença de Deus. É aí que o óleo é produzido. Então é necessário que haja esse culto particular ou pessoal, onde está somente você e Deus. Nunca está sozinho, mas está você e Deus. Então, quando você recebe essa unção, essa preparação, você vai então para o culto familiar, onde o Senhor te prepara, onde existe aprendizado, onde existe trocas, onde normalmente todos que estão participando são como você, filhos de Deus, onde existe um trocar a mesa, um partir do pão, essa comunhão dos santos, como diz a palavra de Deus. Nesse lugar existe o profetizar, nesse lugar existe o testemunho, nesse lugar existe cura e capacitação do Senhor. E quando nós lemos no livro de Atos que os discípulos se reuniam todos os dias no templo para adorar ao Senhor, mas também se reuniam em algum lugar alto para esperar aquilo que o Senhor próprio prometeu, ele disse: "Espere em Jerusalém, até que eu derrame sobre vós o Espírito Santo." Então 120 pessoas perseveraram e esperaram todos os dias. E quando no capítulo 2 esses 120 estavam esperando o Senhor, estava ali preparado o dia certo para que o Senhor viesse. Veja, meu irmão, nós vemos que a descida do Espírito Santo aconteceu numa festa de Pentecostes. Essa era uma das 3 festas mais importantes para os judeus. Os judeus de todo o mundo tinham se deslocado para Jerusalém. Jerusalém, de repente, se tornou o grande epicentro.
aqueles que moravam em todos os lugares do mundo, que eram religiosos, verdadeiramente comprometidos com Deus, tinham que ir a Jerusalém e eles estavam lá naquele lugar. E veja que Deus escolheu exatamente esse dia, a festa dos primeiros frutos, quando o povo iria se reunir e entregar ao Senhor os primeiros frutos. Nesse dia específico, Deus veio como um vento impetuoso, quando os seus discípulos estavam no seu culto familiar, no partir do pão, na comunhão dos santos. Um vento impetuoso tomou aquele lugar. Nós não sabemos muito bem ao certo se eles estavam louvando, se eles estavam rindo, o que eu sei é que eles estavam numa comunhão dos santos. E o Espírito Santo se derramou sobre eles, de forma a lembrar a presença de Deus que cobria o tabernáculo no Antigo Testamento. Um vento impetuoso que encheu aquele lugar e sobre cada um apareceu como uma língua de fogo, representando aquela coluna de fogo que ficava sobre o tabernáculo do Senhor. Então, Deus que dizia que a sua presença estava no meio do povo, agora Deus está dizendo, a minha presença está em vós. O Espírito Santo, como o próprio Cristo disse, é a capacitação para sermos testemunhas vivas de Cristo. E aqueles 120 que lá estavam receberam essa capacitação. De tal forma que lemos aqui, em Atos 2, a partir do versículo 5, diz assim: Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como que ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Esses homens que já viviam há muitas gerações longe de Jerusalém, estavam lá apenas para a festa, mas eles ouviram, através do Espírito Santo que encheu aqueles 120 homens e mulheres, eles falarem em línguas que eles mesmos não conheciam, mas que os deu a capacidade de testemunhar, de serem testemunhas de Cristo, serem testemunhas das grandezas de Deus nas línguas que eles não conheciam, mas o povo que ouviu recebeu. E muitos dos que ouviam diziam assim: estão apenas bêbados. Eles não falam das coisas de Deus, mas aqueles que ouviram receberam. E então Pedro se levanta no meio de todos e começa a falar do que é isso. Ele então profetiza, diz que isso é o que o profeta Joel havia dito sobre a descida do Espírito Santo. E muitos, então, que creram e receberam essa palavra, a Bíblia fala que 3.000 se juntaram aos cristãos nesse dia, se juntaram aos seguidores de Cristo. Mas veja que não são 3.000 que formaram uma grande igreja, a primeira mega church de Jerusalém. Não. Essa primeira mega church, ela foi dissipada por todos os reinos da onde vieram essas pessoas. Essas pessoas que estavam lá apenas para a festa de Pentecostes. Quando terminarem as festividades, voltarão para as suas casas. Veja, assim como o povo recolhe os primeiros frutos e apresenta diante de Deus, o próprio Deus recolheu esses primeiros frutos e distribuiu por todas as terras. Aonde havia um homem que estava lá presente, que ouviu a voz de Deus e creu na sua palavra, havia aí uma semente que voltou para a sua terra. Havia aí um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, que se tornou um fruto vivo para Cristo, que se tornou uma semente pronta para morrer na terra, para frutificar e dar muitos frutos. Pois nós veremos então que Pedro, quando ele se revela nesse culto público, capacitado pelo culto familiar, que é na união
derramou sobre eles o Espírito Santo, capacitado pelo culto pessoal dele, de oração, de contrição, de busca do Senhor. Ele então, no culto público, foi capaz de testemunhar e testificar da grandeza de Deus, trazendo à memória de todos a palavra de Deus que havia sido falada através do profeta Joel. E então 3.000 almas se converteram ao Senhor. Veja, nós vemos a continuidade das consequências do culto público. Pouco depois, creio que quando esse povo já havia se dissipado por toda a terra, como faziam sempre, os irmãos, eles iam todos os dias ao templo adorar ao Senhor. E assim, Pedro e João foram ao templo. E no caminho do templo, quando não haviam ainda chegado ao templo, no caminho do templo, Deus fez uma oportunidade. Deus fez ali um pequeno culto familiar que criou um culto público. Pois havia um homem no meio do caminho que ele pedia esmolas, pois era aleijado das suas pernas. E esse homem aleijado estendeu as suas mãos pedindo dinheiro e Pedro e João, falando, olhando para ele de forma firme, disseram: ouro e prata não temos para te dar, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. Que seja curado em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Então aquele homem se levantou. O homem que não podia andar já com 40 anos de idade, já não tinha perspectiva alguma da sua vida. Mas ele se levantou diante de todos que os conheciam. Todos os homens e mulheres de Jerusalém que iam ao templo passavam por aquele homem e conheciam e testificavam que ele era um aleijado. E isso fez um grande burburinho em toda a cidade. Mais uma vez, muitos creram. Ali, dessa vez, 5.000 creram na pregação. Mas Pedro e João foram presos pelas autoridades e disseram para eles que eles não poderiam mais falar sobre isso, não poderiam mais pregar sobre a ressurreição, não poderiam mais falar sobre Jesus, não poderiam mais ensinar essas coisas. E depois de bater um pouco neles, foram obrigados a soltá-los, pois não havia o que condená-los. Veja, nós começamos a ver aí a consequência do culto público, que vem do culto familiar, que vem do culto particular. Os discípulos de Cristo começam a ser perseguidos em Jerusalém por causa da pregação da palavra de Cristo. E vez após vez nós vemos como isso vai se aumentando. E os discípulos vão começando a sair de Jerusalém para pregar a palavra de Deus em outros lugares. E aqueles homens e mulheres, não só mais os 3.000, não só mais os 5.000, mas muitos homens e mulheres que foram para todos os reinos da terra, começaram a ser espalhados pela perseguição, espremidos pela perseguição e ser levados aonde o Espírito Santo decidia. Assim como o Espírito Santo encheu aquele lugar e encheu a cada um com a capacidade de serem testemunhas, assim também o Espírito Santo soprou e levou muitos para fora de Jerusalém até a Judéia, para fora de Judéia até Samaria e dali até os confins da terra. Nós vemos também uma consequência sobre a pregação pública, através do primeiro mártir. Aqui nós vemos no capítulo 6, quando Deus testifica, quando a palavra testifica a respeito de Estevão. Diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçando então o povo, esses homens prenderam Estevão e o apedrejaram ali, naquele lugar mesmo. Vejam, mais uma consequência do culto público. É uma possibilidade que o seu culto público te leve a ser injuriado, te leve a ser insultado, te leve a ser até mesmo torturado, te leve a ser morto. Ah, mas que coisa terrível! Como que você fala isso rindo, dizendo como se fosse uma coisa boa? Pois é, o próprio Jesus Cristo nos deixou alertado. Benditos sois vós, quando mentindo disserem todo tipo de coisa contra vocês. Benditos sois vós, quando fores perseguidos em meu nome. Benditos sois vós.
Bendito é, ou abençoado é, ou feliz é aquele que chora. Bendito é. Nós somos abençoados nesse reino ao qual fazemos parte, no qual nós entramos através do nosso culto particular, do nosso culto familiar, do nosso culto público, através da nossa entrega total. Independente das consequências que virão, saiba de uma coisa: Ele está conosco. Saiba de uma coisa: a consequência, ela só cresce. E aí, se você me disser, mas como que eu vou ficar feliz com essa mensagem? Que eu vou ser perseguido, que eu posso ser morto por causa dessa mensagem, e você quer que eu ouça, que eu receba essa mensagem? Pois é, essa é a questão. Eu não quero que você esteja disposto a morrer pela mensagem antes de ouvi-la. Mas eu te digo, veja quantos homens estavam dispostos a morrer porque ouviram, porque a receberam, porque foram libertos por ela. Essa é uma mensagem libertadora. Essa é uma mensagem transformadora. Através do seu culto particular, do seu culto pessoal, você é capacitado para, no meio da comunhão dos santos, testificar, no meio da comunhão dos santos, testemunhar, para que no culto público você possa falar àqueles que nunca ouviram a palavra, para serem também transformados pela palavra. E não importam as consequências. Essa palavra que te transformou, que vai permitir que você traga cura, que faça milagres como consequência daquele que anda segundo a palavra de Deus, que anda pela fé e não pelo que se vê. A consequência é que você vai viver até os últimos. E se você tem se entregado completamente ao Senhor no seu culto particular, se você tem feito o seu culto familiar com amigos e irmãos, junto da comunhão dos santos, onde cada um fortifica o outro, onde se tornam alicerces uns aos outros, onde são capacitados, treinados e enviados para ir para o culto público, onde há então a proclamação da palavra de Deus, onde nós testificamos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para que estes também possam conhecer e serem libertos desse mundo, do pecado, das trevas e da dor da qual nós fomos libertos. Saiba que a consequência virá. A consequência é certa. Aquele que no livro de Atos mais conheceu as consequências e as perseguições garantidas àqueles que escolhem viver, perseguir a Cristo, é Paulo. Não há outro que foi perseguido por Cristo mais do que Paulo, que era perseguidor dos homens de Deus e se tornou perseguido por causa de Deus. Mas veja que é uma palavra que vale a pena. A transformação, a graça, a vida que existe quando recebemos a Deus, ela vale a pena até dar a própria vida. Não é à toa que muitos homens e mulheres em toda a história, desde Estevão até os dias de hoje, têm entregado a sua vida por amor ao Evangelho. E veja que eu faço aqui uma grande diferença, pois existem aqueles que matam pela sua palavra, mas apenas aqueles que seguem a Cristo, eles morrem, entregam a sua vida pela palavra. Nós não estamos falando daqueles que matam pela palavra, mas daqueles que entregam a sua vida aos seus captores, aos seus raptores, aos seus torturadores, por amor à palavra que os transformou. Essa palavra é tão poderosa, tão graciosa, tão transformadora, que tantos homens e mulheres foram capazes de entregar a sua vida completamente por essa palavra. E eu te faço um desafio. Não comece pelo culto público, mas comece pelo culto particular. Se você precisa ver uma transformação na sua vida, permita que o Espírito Santo encha a sua casa. Se você não sabe ainda orar, se você não sabe ler a palavra, busque um culto familiar ao qual você possa fazer parte. Busque um culto onde irmãos reunidos possam fortalecer uns aos outros, onde você possa ser ensinado, onde você possa ser discipulado. Não fique solto.
mas arrume uma família a qual você possa fazer parte. Lá você será capacitado. Lá você será fortalecido. Onde você vai aprender a viver todas as circunstâncias da vida, com graça, diante de Deus e diante dos homens. E quem sabe um dia você possa vir diante do culto público, fazer milagres e maravilhas, pois persegue a Cristo, pois persegue aquele que te alcançou, que te perseguiu toda a sua vida. Quem sabe um dia você possa se entregar completamente a Deus. Mas hoje eu te peço tão somente, entregue a sua vida, o seu culto particular a Deus. Convide a Ele, para que Ele possa transformar a sua vida e a sua história. Em nome de Jesus, deixe-me orar por você. Senhor Deus e Pai, quero orar por cada um aqui, cada família aqui representada, te pedindo que o Senhor faça morada, que o Senhor transforme cada um, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, que o Senhor os envolva, que o Senhor os preencha, que a Tua presença encha cada casa, Pai. Que os Teus filhos possam ser cheios de Ti, Pai, para testemunhar de Cristo até as últimas consequências. Mas eu te peço, Senhor, que eles comecem pelo seu culto pessoal, que eles possam ser cheios a cada dia, se esvaziar de si mesmo, se esvaziar dos seus pecados, se esvaziar das suas próprias tendências pecaminosas, para estarem prontos para no culto familiar poder também serem fortalecidos e fortalecer aos irmãos. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres que estejam prontos, Senhor, para testemunhar da graça e do poder e do amor de Jesus Cristo. Eu oro por cada vida e te peço que o Senhor ache morada em cada um. Capacita a cada um para testemunhar de Cristo até os confins da terra. E que o Senhor abençoe cada família representada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.